Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Salmos capítulo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Nós estamos cada vez mais com o desejo, e isso faz parte de qualquer pessoa. Se você tem uma ambição, e ambição, preste atenção, a ambição não é algo ruim. Existe uma santa ambição. A ambição é o seu desejo intenso de alcançar algo. Uma pessoa ambiciosa é uma pessoa que tem foco, meta e desejo e segue um trilho correto para chegar num lugar ideal. Todos nós temos um desejo de sermos bem-sucedidos, seja em qual área for. Quando você forma a sua família, você quer construir um lar abençoado, você quer um casamento feliz. Quando seus filhos chegam, o teu desejo, a tua ambição como pais é criar os seus filhos para que eles cresçam, sejam bem formados, se eduquem corretamente e possam ser pessoas bem-sucedidas. No trabalho é a mesma coisa. Quando você cria uma carreira, você vai para uma faculdade, começa, depois de se formar, um curso mais específico para desenvolver a sua profissão, você quer ser bem-sucedido. Todo mundo quer dar certo na vida. Isso é um desejo comum a todos nós. É algo inato, até mesmo porque Deus nos criou para dar certo. Deus não criou ninguém para dar errado. Mas por que às vezes as pessoas não dão certo? E por que às vezes as pessoas erram ao entenderem qual é o verdadeiro sentido de uma vida abençoada? A palavra usada aqui no texto, no final do verso de número 3, é uma palavra muito comumente usada em muitos lugares sobre o conceito de alguém ser bem-sucedido. É a palavra prosperidade. E o que vem a ser prosperidade? Bem, há um conceito mundano, secular, sobre prosperidade. Prosperidade, para alguns, é você dirigir um bom carro, morar numa excelente casa, vestir boas roupas, ter dinheiro no banco e, como diz a música de virada de ano, saúde para dar e vender. Mas essa prosperidade não é a prosperidade bíblica, porque a prosperidade bíblica nada tem a ver com esses conceitos. Uma pessoa pode ter todas essas coisas, mas ser miserável, não ser uma pessoa bem-sucedida, porque prosperidade bíblica tem a ver com cumprimento de propósito e uma vida abençoada em todos os lados. Há um choque de culturas, a cultura do reino de Deus com a cultura do mundo, que tenta impor alguns padrões para que uma pessoa seja considerada próspera, uma pessoa bem-sucedida. E esse salmo, que é um salmo que nós não conhecemos o seu autor, ao contrário do que muitos pensam, e é quase que um folclore no meio evangélico, que diz que o salmo quem escreveu foi Davi.
Davi escreveu boa parte dos salmos, mas há alguns salmos que Davi não escreveu. Há alguns salmos escritos por outros autores, e outros deles que não há sequer a identificação de quem escreveu o salmo. E este é um desses salmos. Não sabemos quem é o seu autor, mas ele está nessa compilação, nessa junção de orações, de poesias, de pessoas que abrem o seu coração falando com Deus, e aqui se junta, formando o livro dos Salmos. Tanto que quando você se refere a um capítulo, você não diz Salmos primeiro, você diz Salmo primeiro. Você está se referindo a uma parte do livro dos Salmos. Dentro deste salmo, que é o Salmo primeiro, nós aprendemos aqui o conceito do que é uma vida próspera. Sobre o princípio da palavra de Deus. O que Deus criou o homem para ser dentro do seu conceito de pessoa feliz, bem-sucedida, que vai além de dinheiro, de ser promovido na esfera secular, social, vem sobre o selo da aprovação dos céus. Não que está errado essas coisas, você pode ter todas essas coisas, mas essas coisas não é só Deus quem pode te dar. O fato de você ter dinheiro, ser bem-sucedido, nada tem a ver com a aprovação do céu sempre. Até porque o diabo pode te dar essas coisas também. O diabo pode dar dinheiro para a pessoa, o diabo pode dar fama para alguém, o diabo pode dar sucesso para alguém. Ele ofereceu para Jesus. Ou se esqueceu na tentação em Mateus capítulo 4. Ele diz, todos os reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorardes. O diabo tem poder de enriquecer. Inclusive, há muita gente, e você já deve ter ouvido histórias por aí, de pessoas que fazem pactos demoníacos para sucesso, para dinheiro, para riqueza. Mas isso não é ser próspero. Muito pelo contrário. Isso é a decisão de viver uma vida miserável. Há muitos casos, e você já deve ter ouvido falar ou acompanhado, de pessoas muito abastadas que tiraram a sua vida, ou que vivem à base de medicação pesada, porque vivem em depressão, vivem em tristeza profunda, e têm todas essas coisas, moram em grandes palácios, dirigem carros dos mais variados nichos e valores que você não consegue imaginar, mas não têm uma vida próspera. Hoje à noite eu quero falar sobre o que é uma vida verdadeiramente próspera à luz da palavra de Deus. E como você pode alcançar essa vida? Porque essa vida é o padrão de Deus para você. O que Deus quer para todos nós aqui é esse padrão de excelência. Esse padrão de vida próspera em todos os lados. Bem, a busca dessa prosperidade que nós encontramos aqui nesse texto, comum a todas as pessoas, ela se revela em alguns segredos. E esses segredos é o que eu quero compartilhar com vocês nesses minutos que temos, e peço gentilmente para você que está aqui, ou tantos outros que nos acompanham online, em algum lugar, que você abra o seu coração, se possível anote, sublinhe. Eu não vou dizer nada assim, uma super revelação, mas eu quero guiar você à luz da palavra de Deus, que é a maior revelação que nós podemos ter. O texto fala sobre quais são as características de alguém que devem ser perseguidas para que essa pessoa seja próspera. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é descobrir quais são os princípios da palavra para que você viva uma vida feliz e bem-sucedida. E como eu disse, se esse é o seu desejo, eu espero que seja, eu quero que você preste atenção com toda a sua profundidade de alma, porque aquilo que Deus quer te apresentar é algo que vai mudar, quem sabe, a partir de agora, a sua percepção do que é uma vida próspera. Primeira coisa que nós notamos no texto é de que uma vida próspera, antes de mais nada, ela é definida por aquilo que eu estou disposto a evitar. Ao contrário de se fazer alguma coisa, aquilo que o salmista nos orienta é exatamente um posicionamento contra
um sistema e valores que nada tem a ver com a palavra de Deus. Olhando para o texto, e eu espero que você mantenha a sua Bíblia aberta, você vai ver a versão que nós temos, que eu usei, a Nova Versão Transformadora, usa a expressão feliz. E felicidade é exatamente isso, é quando você se sente pleno, realizado em todas as áreas da sua vida. E ele estabelece 3 níveis. Ele fala sobre não seguir o conselho dos perversos, não se deter no caminho dos pecadores e nem se ajuntar na roda dos zombadores. A primeira coisa aqui, portanto, que eu quero que você entenda é que a escolha por uma vida próspera e abençoada tem mais a ver com aquilo que você evita a princípio do que aquilo que você pratica. Por que isso? Porque nós vivemos num mundo totalmente contaminado por valores, princípios e atitudes contrárias à palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o príncipe deste século é Satanás. É por isso que a mentalidade das pessoas, os valores, são totalmente corrompidos. Você vê na sociedade, principalmente nos nossos dias ainda mais, que os valores estão completamente invertidos. As pessoas correm atrás de coisas que Deus não valoriza, mas o mundo valoriza. Nós vemos pessoas cada vez mais procurando o aplauso da terra, mas não se preocupando com a desaprovação dos céus. É por isso que no início dessa palavra, o salmista diz: o segredo para uma vida próspera é quando você, primeiro, decide evitar tudo aquilo que Deus condena. Antes de mais nada, para que você caminhe em direção a tempos melhores para a sua vida, eu preciso entender de que há um sistema no mundo presente que busca gerar algum tipo de influência sobre a vida das pessoas, quer elas percebam isso ou não. E o salmista mostra aqui um processo, porque naturalmente esse processo começa a se desenvolver. Ele começa de uma forma muito sagaz e perigosa, trabalhando primeiro na forma como nós pensamos. Os nossos valores e a nossa mentalidade precisa, antes de mais nada, ser revista para perceber se ela está ou não sendo influenciada pelos valores do mundo. É por isso que o texto diz, o versículo 1 coloca logo de cara, ele diz: aquele que é feliz ou aquele que é próspero, ele não segue o conselho dos perversos. Ele está falando sobre andar segundo a opinião e a validação dos outros. E se há algo presente nos nossos dias, cada vez mais, é esse conceito de validação dos outros. Queremos ser aprovados pela maioria. A maioria que hoje está sobre esse carimbo da aprovação, esse carimbo da aprovação nada tem a ver com Deus. Esse sentido da mentalidade vai gerando um processo de desconstrução nos nossos valores. Porque a nossa essência, naturalmente, ela é ruim. Naturalmente, nós somos inclinados ao pecado. Nascemos com essa natureza pecaminosa. E isso é uma constatação feita pela própria palavra de Deus. As Escrituras dizem que o coração do homem, ele não é só corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Isso quer dizer de que a sua essência natural, ela é inclinada para o mal. E Jesus vai além, porque quando o Senhor Jesus identifica de onde vêm os maus desígnios, más práticas, más atitudes, más intenções, Jesus diz: é do coração do homem que procedem essas coisas. Por isso que há uma necessidade de transformação. E é por isso que a Bíblia diz que o Senhor tira o nosso coração de pedra, insensível, e nos dá um novo coração. Para que nós possamos agora, como se fosse no ritmo das batidas do nosso coração, andarmos não segundo o ritmo do mundo, mas segundo o ritmo que bate o coração de Deus. Isso começa quando nós permitimos com que os valores e as influências do conselho dos perversos, do homem da iniquidade, daquele que não teme a Deus, comece a ter mais valor sobre as nossas decisões do que aquilo que agrada a Deus. E eu preciso
antes de mais nada, evitar isso. Eu preciso dizer não para isso. Segunda coisa que o texto diz, e eu vou precisar correr por causa do tempo, é de que há uma segunda coisa que eu preciso evitar. Primeiro é a minha forma de pensar. Segundo, eu não posso parar no caminho. O meu comportamento não pode estar alinhado com os padrões do mundo. Quando o salmista diz ele não se detém no caminho dos pecadores, é que ele não se sente confortável em estar cercado por um ambiente que Deus desaprova. É impossível de que você passe pelo caminho de pecadores. Até porque o Senhor nos mandou para pregar o evangelho ao perdido. Ele disse isso, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Mas há uma diferença entre passar pelo caminho e parar no caminho. Há uma diferença de você viver a vida e ter que lidar com o mundo caído, com seus valores, com a corrupção, imoralidade. Mas outra coisa é você se conformar com este século. Porque esse é o apelo que o apóstolo Paulo faz aos romanos no capítulo 12. Ele diz, não vos conformeis com este século. Eu não posso ver coisas que desagradam a Deus e parar como se tudo tivesse normal. Todas as vezes que eu me detenho, que eu paro no caminho dos pecadores, como a Bíblia diz, eu estou alinhando o meu comportamento com os valores e padrões do mundo. E não há forma de você prosperar andando nessa direção. Porque a bênção de Deus, ela jamais será plena e intensa sobre aqueles que vivem divididos entre padrões de convívio e prática na sua vida que nada tem a ver com o Senhor. Isso quer dizer de que não adianta só eu vir a um culto, não adianta só eu pertencer a um ambiente chamado igreja. É onde eu decido passar por necessidade de deixar as minhas marcas, as marcas do evangelho, da pessoa de Cristo na minha vida, ou aonde eu me acostumo. O problema é de que muitas pessoas param no caminho. Veem que aquilo não agrada ao Senhor, esse tipo de conversa, esse tipo de roda. Por exemplo, você passa por um ambiente, tem gente fofocando. Você vai parar? Não, fofoca é pecado. Tem alguém maldizendo outra pessoa. Você vai parar? Não, eu vi que passou. E eu noto que essa roda tem a desaprovação dos céus. Eu digo, aqui não é o meu lugar. Eu não me detenho no caminho dos pecadores. O meu comportamento não pode estar alinhado a um padrão de aceitação do mundo. Mas o salmista vai além. Ele diz, olha, esse processo, ele vai além, ele vai crescendo. Primeiro, influencia a sua mente. E aquilo que a sua mente aceita e tolera, você começa a se sentir mais confortável nesse ambiente. E o versículo primeiro termina dizendo que agora você precisa evitar até mesmo assentar-se à roda dos zombadores. Assentar-se à roda é quando você já tem aquele sentido de pertencimento. Primeiro é a forma de pensar. Depois é o comportamento. E finalmente você se sente à vontade. É quando o pecado flerta com você, com seus valores, com seus princípios. E de repente lugares que antes te incomodavam não incomodam mais, conversas que antes te incomodavam não incomodam mais, a ponto de você sentir-se confortável o suficiente para se assentar na roda dos maldizentes, dos zombadores, dos que escarnecem. E a prosperidade bíblica, segundo o padrão de aprovação dos céus, um Deus que te favorece, ele necessariamente passa pela separação intencional do mal. Eu tenho que entender sobre a ação de Deus e revelação da sua palavra, de que tudo aquilo que os céus desaprovam, eu desaprovo também. Os conceitos que me levam a uma vida bem-sucedida passam pelo um estilo de vida de pureza e santidade. Não adianta você querer ser próspero, dar certo na vida, sem uma aprovação que vem dos céus. É não absorver os valores distorcidos do mundo. O fato é que, cada vez mais, as pessoas se identificam com um estilo de vida rebelde,
escarnecedor. Trata-se como comum coisas que a Bíblia condena. E infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, isso aos poucos vai encontrando espaço na nossa própria vida, dentro da nossa casa, na forma como nós criamos os nossos filhos. E nós começamos a tolerar aquilo que enoja o coração de Deus, aquilo que produz asco diante do Senhor. Nós vamos assistindo coisas, vendo coisas, ouvindo coisas e falando coisas que o Senhor condena. E queremos, em meio a tudo isso, viver uma vida feliz, próspera e abençoada. Não funciona. Desde o início, o texto das Sagradas Escrituras apresentam essa verdade. Se você quiser viver uma vida próspera, a primeira coisa que você precisa fazer é evitar toda forma de pecado e mal na sua vida. Diga amém para isso. Eu preciso querer. Eu vou evitar. O fato é de que às vezes nós nos fazemos inocentes diante de situações que nós sabemos ser extremamente destruidoras. São desastrosas. Mas nós vamos brincando com o pecado. E nós vamos nos acomodando num ambiente que Deus condena. E queremos uma vida feliz. E a pergunta que surge, a primeira pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é essa: quais têm sido as influências exercidas sobre a sua vida com as quais você primeiro hoje precisa romper? Quais são os tipos de rodas, de conversas, de relacionamentos, de conselhos que você anda ouvindo, que tem te afastado do lugar da bênção? Casamentos que têm sido minados, conversas, com conotações extremamente maldosas que você vai aceitando no seu coração e depois você não entende, porque tua vida não prospera. Meu irmão, todo lugar onde o pecado se transformou um lugar confortável, morre. Não vai para frente. Ah, pastor, eu estou trabalhando. É por isso que o salmista, e há um salmo de número 127, juntamente com o 128, que é considerado o salmo da família. E o Salmo 127 diz de que não adianta nada você levantar de madrugada, suar o rosto, porque se o Senhor não edificar a sua casa, você vai trabalhar em vão. O que Deus está dizendo e o conjunto daquilo que esse texto no capítulo 1 do livro dos Salmos nos apresenta é um conceito de posicionamento muito bem esclarecido. Porque às vezes nós nos fazemos de desentendido. Mas, meu irmão, de Deus não se zomba. É por isso que a nossa vida, em muitas áreas, não tem prosperado da forma como Deus deseja, porque Deus quer te abençoar. Aí você diz: por que Deus não me abençoa? Aí Deus responde para você: porque você tem atitudes que contrariam a minha benção. Aí você fica tentando procurar culpados, quando a mudança primeiro começa em você. Em mim precisa começar a mudar. É a palavra de orientação clara. Ele diz: aquele que não segue. Há uma necessidade de fazer decisões diárias, de buscar uma vida de pureza e santidade. Sem uma vida de pureza, sem um estilo de vida de santidade, a bênção do Senhor não vai fluir. Mas quando você decide que isso é o mais importante, as outras coisas, todas as outras áreas da sua vida vão ser abençoadas de forma natural. Tem um texto que está no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, verso 33. Você deve ter ouvido já algumas vezes e sabe de cor. Você já deve ter usado isso em algum momento da sua vida, em que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Quem vai acrescentar a prosperidade e o favor de Deus na sua vida são os céus, baseado num posicionamento seu, de rejeitar tudo aquilo que Deus condena. O problema é que nós queremos o melhor dos dois mundos. Nós queremos o melhor do mundo do pecado e o melhor das bênçãos do céu. Nós queremos viver uma vida sem comprometimento. Eu não quero me comprometer. Eu não quero me posicionar. Não, eu não quero romper esse tipo de conversa, esse tipo de relacionamento. Há algumas coisas na nossa vida que nós precisamos de uma forma coerente e esclarecida dizer: eu não quero mais isso. Isso tem me impedido de viver o melhor de Deus para a minha vida.
É por isso que o Salmo começa falando sobre aquilo que você precisa decidir. Há uma expressão usada pelo queridíssimo pastor Jeremias Pereira, que talvez aqui muitos conheçam, que é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, fez meu casamento. Pastor Jeremias uma vez disse algo que a princípio eu não entendi, parecia assim um tanto pesado demais, como se estivesse limitando o poder e a soberania de Deus. Mas ele usou essa expressão, ele disse: se você não quiser, nem Deus pode te abençoar. Eu falei: nossa, mas que frase forte. Eu falei: como assim? Porque se Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, mas há princípios os quais Deus estabeleceu e criou que Ele próprio não fere. E há uma coisa relacionada a um posicionamento de vida dividida entre duas situações. O próprio Senhor Jesus, quando foi condenado por realizar milagres, expulsar demônios, por ser o maioral dos demônios de Beelzebu, Jesus disse: há um princípio que rege o reino espiritual. Até o inferno precisa de unidade, porque ele disse: um reino dividido não se subsiste. E às vezes nós queremos que a nossa vida prospere quando ela está dividida entre dois pensamentos, entre duas posturas, entre dois valores. Nós pecamos e queremos a bênção. Nós queremos flertar com o pecado e queremos que os céus se abram sobre a nossa vida. O salmista está dizendo: se eu quero ser feliz e abençoado, eu preciso dizer não para o pecado e para tudo aquilo que tem forma, cheiro e jeito do pecado. É por isso que a Bíblia diz que você deve evitar até a aparência do mal. Não é só o mal, é tudo aquilo que pode ter cara de coisa ruim. Não quero. Você já evitou comida que você olhou para ela e falou assim: sabe aquele? Não, mas prova que está gostoso. Tem uma aparência que não está me agradando. Quantas vezes eu já fiz isso? Não, mas está cheirando bom. Porque você sabe que boa parte da experiência gastronômica é com a apresentação do prato, é ou não é? Pode ter um prato saboroso, mas ele é mal montado. Você fala: meu Deus do céu, que gororoba, não vou enganar isso aí não. Mas quando você faz um prato bem feito, por mais simples que seja, ele cresce aos seus olhos. A Bíblia diz que você tem que evitar até a aparência do mal. Tudo aquilo que tiver aparência ou chance de ser ruim, estou fora. Há um posicionamento. Agora, além de você evitar, o salmista diz: há coisas que você precisa fazer. Primeiro, você evita tudo aquilo que é forma de mal e pecado na sua vida. Concorda comigo? Só que a segunda coisa que o salmista diz é: pelo contrário, verso 2, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O segundo segredo para você viver uma vida próspera, segundo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, é não só evitar o mal, mas buscar de forma intencional a palavra de Deus para a sua vida. Veja que a expressão usada pelo salmista é exatamente o contrário. Você rejeita toda forma de mal e intencionalmente busca com todo o desejo tudo aquilo que é de Deus. Não é só ficar numa posição neutra. Porque tem gente que diz assim: bem, eu não estou fazendo nada de errado, eu sou uma pessoa honesta. Já ouviu alguém dizer assim? Ele é tão bonzinho, ele não faz nada de errado, mas ele também não faz nada certo. Ele também não, ele não fuma, ele não bebe, ele não faz, olha, é um bom marido, mas ele não busca a Deus. Veja, não é só o que você evita, é o que você busca. Não adianta só você ser um cidadão que é modelo. Isso aí paga os impostos, olha que coisa boa, criou os pais, é um bom pai, é uma boa mãe. Todas essas coisas são princípios básicos de uma sociedade feliz. Mas o que o salmista está dizendo é que a prosperidade de Deus vem não só com aquilo que você evita, mas com aquilo que você deseja buscar. Ele diz: pelo contrário, ele tem prazer na palavra do Senhor. Eu não sei se você tem pratos prediletos. Alguém que tem um prato predileto, que é aquele que mesmo se você já tiver jantado, você janta de novo só porque é ele. Já aconteceu isso com você? Falou: já jantei. Ah, mas eu fiz um negócio que você gosta. Vou jantar de novo. Porque é aquele prato que você
Você não sabe dizer não para ele. Eu tenho um pastor amigo, que ele, inclusive essa semana eu estava com a minha esposa, passamos em frente a um restaurante que ele gosta. E não tem jeito de passar em frente ao restaurante e não lembrar dele. Eu não vou dizer o nome para guardar sigilo. Mas ele, por exemplo, você pode levá-lo no restaurante mais chique que existir no globo, em Dubai. E dizer, olha, aqui está um menu com chefes renomados, Michelin, 2, 3 estrelas. Isso aqui é um restaurante premiado. Ele só vai escolher filé à parmegiana. É o que ele gosta. Se você levar ele num restaurante japonês, ele vai perguntar para o sushi man, tem filé à parmegiana? É o que ele come. Porque aquilo ele tem prazer. Ele come o filé à parmegiana como se fosse, assim, uma dádiva dos céus. E toda vez que ele come, ele diz, é o melhor parmegiana que eu já comi na minha vida. O mundo para ele poderia terminar em parmegiana. Ele seria o homem mais feliz da face da terra. E ele tem prazer, eu gosto de ver ele comer. Eu falo para ele, cara, mas tem tanta coisa. Não, viu? Deixa eu comer meu parmegiana. E ele come, mas ele come como se fosse a última vez. Ele fala, nossa, isso... E ele fala, é o melhor que eu já comi. Pelo amor de Deus, nossa, que parmegiana. Sabe, a mesma atitude desse meu amigo precisa ser a nossa para com a palavra. A palavra de Deus não tem que ser algo pesado e não pode ser. Tem que ser algo prazeroso. Conhecer a palavra, mergulhar na palavra, ouvir a palavra, tem que ser aquilo que a sua alma anseia. Tem prazer. É terrível você ler a Bíblia simplesmente por uma regra religiosa. Eu tenho que ler a Bíblia, porque senão eu vou me sentir um pecador. Eu tenho que ler a Bíblia, porque senão o pastor um dia vai descobrir. Aí ele vai perguntar, você está lendo a Bíblia? Aí eu vou dizer, não estou. Então eu tenho que ler, né? Não, a Bíblia é muito mais do que um filé parmegiana para aquele meu amigo. É a palavra de Deus. Ela é mais doce que o mel. Palavra prazer. Eu não só evito as coisas do mundo, mas eu tenho prazer nas coisas de Deus. Um homem próspero, alguém que é próspero, uma família próspera, não é só aquela que evita o mal, mas ela tem prazer com as coisas de Deus. Ela é como o salmista que foi chamado, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Porque quando o convidavam para ir à casa do Senhor, ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais vale um dia na tua casa que 1000 anos em qualquer outro lugar. É como se você estivesse dizendo para Davi nos nossos dias, tem culto de domingo hoje. Mas hoje tem festa, tem uma viagem, tem parque de... Nenhum outro lugar é melhor do que estar na casa do Senhor. É prazer. Um homem que dá certo, alguém bem sucedido, é aquele que tem prazer em se alimentar da verdade. Eu me abstenho do mal e me alimento da verdade. Quanto mais eu estou cheio da palavra, mais sábio eu me torno. Isso quer dizer que as minhas decisões, que estão relacionadas a todas as áreas da minha vida, familiar, profissional, material, elas não vão mais ser pautadas pelo conceito do mundo, mas vêm da sabedoria de Deus. E é por isso que a nossa vida vai prosperar, porque nós não obedecemos mais a inclinação do nosso coração, nós seguimos a direção da palavra. E a palavra de Deus é que é verdade. E quando você segue a palavra e você ama a palavra, não tem jeito de dar errado. É uma consequência natural. Você não precisa ir atrás da bênção. Ela vai te perseguir. Onde você estiver. Como o texto diz, eu serei bendito no campo, serei bendito na cidade, serei bendito ao entrar, serei bendito ao sair, à minha frente, atrás, de um lado ou do outro. Por quê? Porque você decidiu buscar Deus. Não tem como você viver vida plena sem Deus. Não é só o que você evita, mas é o que você busca. Agora, olha como o salmista conclui o posicionamento de alguém que é bem-sucedido, é um próspero. Verso de número 3. Ele faz uma alegoria, ele usa uma figura de linguagem. Ele diz assim, ele é como a árvore plantada à margem do rio. O que Deus está dizendo através dessa palavra é que uma vida próspera tem muito a ver com posicionamento. É onde eu estabeleço e firmo as minhas estacas. Uma das
situações que eu achei muito interessante há um tempo atrás, é que uma pessoa, o casarão que fica ligado à comunidade da Esperança, que é uma das nossas extensões, tinha um pé de jabuticaba, antigo, que foi plantado pelo senhor que construiu aquela casa e depois vendeu para a igreja, para ser uma área de apoio para nós lá no Alto Taquaral. E uma das filhas chegou e falou: eu queria muito levar essa jabuticabeira daqui. Mas não é toda árvore, eu não sou especialista em botânica, mas eu sei, já tive essa informação, que aceita ser transplantada. Porque se você tirar uma árvore que está plantada ali há muito tempo e levá-la para um outro lugar, as chances dela continuar com a mesma vitalidade, com o mesmo poder de florescer e frutificar, diminuem consideravelmente. Algumas árvores não aceitam transplante. O problema é que nós queremos uma vida próspera, sem nos posicionar, sem firmar os nossos pés. Nós vivemos uma vida como se fosse de crente xaxim. Sabe o que é xaxim, né? Xaxim é aqueles vasos antigos que plantava samambaia, que não tinha raiz. Você não se posiciona. Não há um posicionamento na sua fé, na sua vida espiritual. Não há um posicionamento das suas convicções bíblicas. Você não tem raízes. E porque você não tem raízes, você não é plantado, tua vida não prospera. Porque qualquer coisa te derruba. Qualquer situação de influência te tira do lugar. É sabido de que árvores, normalmente, o tamanho da sua raiz é proporcional à altura que a árvore tem, quando não 2 vezes mais. É isso que vai trazer sustentação para as árvores. É por isso que a maioria delas, a grande maioria, pode vir o vento que for, soprar um grande temporal, e ela continua ali, porque ela foi plantada. Veja o que as Escrituras estão dizendo, de que o homem que prospera em tudo, ele é como a árvore plantada. Você se posiciona. Pode todo mundo ir, eu fico. Eu sei em quem eu tenho crido, eu creio no meu Deus, eu confio na promessa. Ah, mas agora está soprando vento para lá. Eu não sou levado por qualquer vento de ensino, Paulo diz. Eu estou firmado na palavra. Eu não sou guiado por coach, por moda, por frase de efeito. Eu estou firmado na palavra de Deus. Há uma verdade que infelizmente se transformou em um folclore extremamente negativo quanto a um dos salmos, que é o mais extenso capítulo de toda a Bíblia, que é o Salmo de número 119. Quase todo mundo fala assim: não vou ler o Salmo 119, não é muito grande. Aí quando chama o Salmo 119, você pula. Você vai do 118 para o 120. Mas você sabia, e eu vou abrir aqui só para você ver, só para você ter uma ideia, que o Salmo 119, ele está exatamente no meio de toda a palavra. Se você dividir, você pode pegar qualquer Bíblia. E o Salmo 119 é o salmo que exalta o valor e a riqueza da palavra de Deus. Porque ele está dizendo, é o centro de todas as coisas. Quanto mais eu estou enraizado na palavra, mais equilíbrio eu tenho, mais bem sustentado eu estou. E este salmo de número 119, ele fala sobre o valor das Escrituras. É aquele versículo de número 105, que você também deve saber de cor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Para os jovens, os versículos de número 10, como poderá o jovem preservar puro o seu caminho, observando segundo a palavra. E você vai vendo cada um dos salmos e você vai notando: Senhor, como são maravilhosos os teus mandamentos. Eu preciso estar enraizado. Eu não preciso ser levado de um lado para o outro por moda. Eu preciso estar na palavra. O que tem de gente sendo enganado por uma proposta de vida próspera, que não tem evangelho, que não tem posicionamento, que você aceita qualquer ambiente e você nem se incomoda mais com ele. Você está acostumado, você se mistura. Meu irmão, Deus não abençoa uma vida assim. Você precisa se posicionar. Agora o salmista termina, e olha que coisa linda, o final do verso 3. Ele diz: e ele prospera em tudo que faz.
Veja só, por causa de 3 atitudes, minha vida dá certo. Eu simplesmente digo não para o pecado, digo sim para Deus e me firmo na palavra, em Jesus. O resto, Ele faz. Eu vou prosperar em tudo. Isso quer dizer de que tudo aquilo que eu vier a fazer, onde eu colocar as minhas mãos, vai prosperar. A minha família vai ser abençoada. O trabalho que o Senhor me confiou vai dar certo. O ministério vai florescer. A minha vida espiritual vai ser uma bênção. A minha vida amorosa, sentimental vai florescer. Por quê? Porque eu evito toda forma de mal. Eu não aceito. Eu usei um exemplo no culto das 5. É como se você saísse de casa todo arrumadinho, porque eu espero que você saia de casa arrumado. Você toma banho, vai trabalhar, você arruma o cabelo, passa um gel no cabelo, se for homem, se for mulher, você arruma o cabelo. E eu disse, lavar cabelo para mulher é quase que um evento, porque ela sai espalhando pela casa. Vou lavar o cabelo, viu? Quer dizer, aí você se arruma, você bota uma roupa limpa. Vamos supor que você está indo para o trabalho. E de repente, no caminho para o trabalho, você passa num lugar onde tem uma poça de água suja, lamacenta, ou em muitos lugares você já deve ter visto isso acontecer, ou quem sabe aconteceu com você. Você está passando por algum lugar, vem um carro e passa naquela poça d'água, bem onde você está passando, e suja a sua roupa. Você continua o dia inteiro com aquela roupa? Eu espero que não. Normalmente você pega o telefone e diz, olha, chefe, eu estava indo, ou para o compromisso que você tiver, eu estava indo para casa, aconteceu, eu preciso trocar de roupa. Sabe o que às vezes nós falhamos? É que para coisas assim, de aparência, nós temos cuidado, mas com as coisas espirituais não. Nós nos acostumamos a andar com roupas sujas. E a Bíblia diz que nós precisamos em todo tempo manter alvas as nossas vestes. Eu tenho que viver em pureza. Se o segredo existe para viver uma vida feliz e abundante e próspera, anda com Deus. Diga não para o pecado, tudo aquilo que te contamina, tudo aquilo que você sabe, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala com você. Você está aqui hoje à noite. E tem muitas coisas na sua vida que você sabe que não tem a aprovação dos céus. Não tem nada a ver com a palavra. Mas você está aí andando no conselho dos ímpios. Você está se assentando na roda dos escarnecedores. Você está andando por aí com os zombadores. E você quer dar certo. Não vai. Comece hoje dizendo, eu digo não para o pecado. Eu digo não para toda forma de mal na minha vida. E eu decido buscar a Deus. Eu vou ter prazer na presença do Senhor. Eu vou ter prazer em buscar o conhecimento da palavra. Eu vou ter prazer em estar na presença do meu Deus. E eu vou me firmar. Eu vou ser como uma árvore plantada. Para de ser vaso de jardim arrastado de um lado para o outro. Estou firmado em Jesus. Eu estou aqui nele, junto ao rio de Deus. Porque na hora certa eu vou dar fruto. As minhas folhagens não vão murchar. E tudo aquilo que eu fizer vai dar certo. Porque quem vai receber a glória e o louvor não será eu. Será o Senhor que faz essas coisas através da minha vida. Você pode dizer amém para isso?